A graça e a paz do Senhor, meus amados. Shalom. Estamos aqui em mais um dia extremamente abençoado na presença do Senhor. Hoje estamos no nosso dia 86. Vamos ler Josué do capítulo 16 ao capítulo 18. Antes de iniciarmos, quero ler, antes de ler capítulo 16 ao 18, eu quero orar. Portanto, eu quero te entregar esse dia. Eu quero dedicar esse dia a ti. Vem de forma poderosa sobre nossas vidas. Fala aos nossos corações. Revela o que tu queres da tua palavra a nós. Vem de forma poderosa. Em nome de Jesus. Vai à nossa frente. Abençoa o nosso dia, torna o nosso dia extraordinário. Que encontros sobrenaturais possam acontecer ao longo desse dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes, eu peço que você pegue o cafezinho. Enquanto você toma o seu cafezinho, dá aquele like no vídeo. Se inscreve no canal. Clica no sininho para ativar as notificações. E o YouTube entregar uma mensagem para você toda vez que chegar um vídeo novo nesse canal. Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Vai lá e comenta nesse vídeo também. Escreve o que o Espírito Santo tem feito na tua vida. Eu acredito que o testemunho ele gera outro testemunho. O testemunho é o espírito da profecia. Então, vai lá, escreve lá o que o Espírito Santo quer falar a você nessa nova temporada. Nesse momento agora. Em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos partir para a nossa leitura de Josué, do capítulo 16 ao capítulo 18. Capítulo 16. O território que por sorteio caiu aos filhos de José ia desde Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó, pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz. Passava ao limite dos Arquitas até Acarote, e descia na direção do oeste, para a divisa de Jaflete, até a região de Bequeron, de baixo, e até Jegué, terminando no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste, Acarote e Adar, até Bequeron de cima. E vai o limite para o mar com Micmetax, ao norte, de onde foca para o leste até Tanaxiló, e passa por ela a leste de Genoa. Desce
desde que chegou a Caroc e a Narax, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Capua, o limite vai para o oeste, ao Ribeiro Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades, com as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que viviam em Geba. Assim, eles moram no meio dos efraimitas até os dias de hoje, mas estão sujeitos a trabalho forçado. Capítulo 17. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, que era primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. E outros filhos de Manassés também receberam sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiesa, os filhos de Eleque, os filhos de Azriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer, os filhos de Semiga. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Moa, Ogla, Milca e Quirga. Estas chegaram diante de Eleazar e sacerdote diante de Josué, filho de Nun, e diante dos chefes, dizendo: quem ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio dos nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhe deu a herança no meio dos parentes, seu pai. Couberam a Manassés 10 quilhões, além da terra de Gileade e Baçã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Gaza até Micamate, está a leste de Siquém, e este limite vai na direção sul, até os moradores de Encapua. Aquela Capua pertencia a Manassés, mas Capua, ainda que situada no limite de Manassés, era do filho de Efraim. Então, o limite desce até o Ribeiro Caná. As cidades entre as de Manassés ao sul do Ribeiro pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do Ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Asa e pelo leste em Sacá. Porque nos territórios de Sacá e Asa, Manassés tinha Bet-Sean e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Gó e as suas vilas, os habitantes de Endó e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das três colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiram em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalho forçado, porém não os expulsaram totalmente. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué: se você nos deu a herança apenas uma sorte e uma porção, digo nós um povo numeroso, visto que o Senhor,
até aqui, nos tem abençoado. Josué respondeu: se vocês são um povo numeroso, subam a floresta e abram ali uma clareira na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então, os filhos de José disseram: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto que os que estão em Betleém e nas suas vilas, como que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês. E vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carro de ferro e sejam fortes. Capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló, e ali armaram a tenda do encontro. E a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, para que eu os envie, e eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito, segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão as terras em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José ficará no seu território ao norte. Escrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor, nosso Deus, eu lhe faça sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdote do Senhor. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, o qual foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então, aqueles homens se levantaram e se foram. Josué deu a seguinte ordem ao que iam fazer a destruição da terra: vão, percorram a terra, façam a destruição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim, os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição no livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló, diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Caiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. Seu limite foi para o lado norte, desde Jordão, subia ao lago de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, e ao lado de Luz ia Betel, para o sul descia a Taroque-Adar, ao pé do monte, riscado do lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao leste, ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon, para o sul. Terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era ao lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de Kiriat Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa.
O limite descia até a extremidade do monte, escagueando do vale de Ben-Hinnom, ao norte, do vale dos Refaíns. E descia pelo vale de Hinnom, ao lado de Jebuseus, para o sul. Baixava em Rogel, volvia-se para o norte, chegava a Ensemes, e de onde passava para Gelilote, escagueante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boan, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois o limite passava até a terra de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía de Mar Salgado, na desembocadura de Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. O lado leste do Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, os seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Egla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Gemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefé, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias: Gibeão, Amá, Piroque, Mispa, Sefira, Moza, Aquém, Irpeel, Carala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Criate. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Obrigado, Senhor, pelas palavras, pela coragem que tem nos dado. E a pergunta: até quando vocês vão ficar parados e não vão tomar posse daquilo que o Senhor já lhes deu como herança? Eu te agradeço, Senhor, pela repartição dos territórios, para que tomemos os territórios. Eu quero consagrar essa nação em tuas mãos. Eu quero consagrar essa nação em tuas mãos e te pedir, Senhor, misericórdia, misericórdia, porque o povo tem feito coisas que desagradam os teus olhos. Mas eu te peço perdão, Senhor, misericórdia. Eu te peço misericórdia, Senhor. Eu me arrependo por essa nação. Eu me arrependo dos pecados dessa nação. Eu entrego em tuas mãos, Senhor. Eu entrego em tuas mãos. Vem, toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar. Que cada um de nós possamos tomar o território que o Senhor nos dá por herança. Em nome de Jesus. Territórios internos, nosso coração, da nossa mente, territórios externos, locais, lugares, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor os abençoe nesse dia de hoje. Peço que você clica aqui abaixo para se inscrever no canal, esse link aqui, e aqui ao lado vamos ter os links para que vocês assistam tanto a live do último sábado, como o plano de leitura anual da Bíblia. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.